Já estamos de volta com o nosso Bom Astral aqui pela Astral TV, trazendo sempre boas energias para você, um toque de espiritualidade para a sua vida, autoconhecimento, né? É isso que a gente precisa, né? Buscar viver bem, né? E a gente também se isolar das energias contrárias que tem à nossa volta, não importa se você de repente tem que lidar com elas no seu trabalho. Às vezes é aquele vizinho no condomínio, às vezes é até aquela pessoa que está logada na live ali junto com você falando bobagem. A gente precisa conseguir abstrair, galera, e se conectar com o bem, né? Quando a gente vibra coisas boas, o bem vem pra gente. Quando a gente reclama, é chato, fica azucrinado, incomodado, né? Tumultuado e tumultuando os outros, é isso que a gente vive, né? Então vamos nos conectar com o bem sempre. Nós estamos aqui para ajudar você, trazendo sempre convidados, tá? De excelência. E agora eu tô com ela, que é astróloga, tá sempre aqui com a gente no Papo Astral, né? A gente tá sempre com um papo astrológico e vamos falar hoje sobre a Era de Aquário. A gente já tá nessa era ou não? Cláudia Bocchilli tá aqui com a gente, vai responder e vai nos dizer o que essa era está trazendo pra gente, o que esperar dela. Tudo bem, Cláudia? Tudo ótimo, prazer enorme estar aqui novamente. Tudo nosso. A gente fica mega feliz e sobretudo com as suas explicações que são sempre muito profundas. Muito obrigada. E aí, Era de Aquário? Todo mundo fala, estamos chegando na Era de Aquário, momentos em que nós vamos pensar no amor universal, no amor coletivo, a gente vai entender o próximo. Será que está acontecendo isso? Pois é, acho que não, viu? Não, né? Acho que não. E uma coisa interessante desse tipo de Era de Aquário é que a gente começou a ver um pouco de como que ia ser essa era durante a pandemia, quando Saturno foi para Aquário. Então, foi mais ou menos finalzinho de 2020, começo de 2021, a gente começou a entender, tivemos até uma estrela de Belém acontecendo, que é a junção de Júpiter e Saturno no mesmo lugar. E agora, desde novembro de 2024, Plutão entrou com tudo em Aquário, e é o planeta mais lento, o planeta mais distante do sistema solar. Sim, ele é planeta, viu? Antes que o pessoal fale que não é mais planeta, ele nunca deixou de ser planeta. E ele vai ficar até 2044 no signo de Aquário. Então, todas as características que a gente viu quando ele estava em Capricórnio, desde 2008, que teve a quebra da Bolsa de Valores, muitas disputas de poder, controle, chefes de estados que estavam degladiando-se um com o outro. Agora vamos tentar entender como que funciona isso com Aquário e quantas mudanças tem a ver com a sua vida. Boa. Aliás, a energia aquariana está super forte, né? Sim, inclusive eu escolhi o tema porque estamos na época de Aquário. Uma pessoa que nascer hoje, ela vai ser aquariana. Por isso que eu também acabei escolhendo esse tema para hoje. Agora, essas eras, elas duram um tempão, né? Sim. Vale dizer que, assim, é um período longo, né? 2.160 anos. Na verdade, de acordo com a precessão dos equinócios e alguns cálculos astronômicos, você tem uma mudança de observação no céu das estrelas a cada 72 anos. Por isso que, se você for ver as estrelas na época das pirâmides, você vai ver de um jeito e o céu está de outro. Mas se você colocar lá atrás, 25 mil anos e alguma coisa atrás, você vai ver que tem essa diferença. Só que a gente não pode falar o seguinte, que estamos na Era de Peixes até quarta-feira, 3 horas da tarde. E na quinta-feira já é a Era de Aquário. Não é não assim. Existe isso. É diferente do trânsito. É. Que um astro, né, deixa um signo e ingressa no outro, né? E isso acontece rapidamente. A era é uma travessia, um processo? Acaba que você vai permeando uma era com a outra. Ou seja, nossa geração, ela está permeando resquícios da Era de Peixes e começando com a Era de Aquário.
A gente tem que entender como é que são essas energias e começar a tatear um pouquinho do que é aquário. E, logicamente, tem seu lado bom e tem seu lado ruim. Vamos falar sobre isso? Pois é. Então, bora lá. Qual que é o lado bom? O lado bom, você vê sempre o coletivo. Aí você vê que o Plutão estando em aquário, a gente tem muitas revoluções coletivas, eu estou mais preocupado com isso. Eu tenho aqueles serviços coletivos chamados peer-to-peer. Você conhece um serviço assim? Não. É o Uber, é o iFood. Então conheço. São serviços que um se conecta ao outro, sem você precisar de intermediários. Quer dizer, você acaba tendo o aplicativo como um intermediário, mas não é aquela coisa de você ter uma empresa que você presta serviços. Não, você trabalha o momento que você quiser. Você vai fazer só um freela, você vai fazer Uber na hora que você está indo para o trabalho e na volta, só isso. E também muitas práticas medicinais. Você pode ver que hoje a gente tem práticas muito mais disseminadas de ozônio, como ela falou, de florais, usos diferenciados também que acontece na medicina, além da somente a alopatia. Tá. Então tudo isso tem a ver com a era de aquário. Sim. A parte boa. É. E a ruim? Agora você tem, por exemplo, reestruturação. Eu não estou satisfeita com esse sistema de poder, sistema de controle. Então vamos fazer uma mudança social, vamos fazer uma revolução. Mas você sabe qual que é essa revolução que vai acontecer? Ou será que vai só mudar de mão? Você lembra quando foi a última vez que a gente teve a Plutão em aquário? Quando foi? Século XVIII, de 1777 a 1798. O que aconteceu naquela época? Boa. O que aconteceu? Revolução Francesa. Tá. A Revolução dos Estados Unidos aconteceu um dia antes. Ou seja, aquela parte de que vai para frente, vai para trás, do Plutão retrógrado, tal, você já estava com aquilo. E não é só porque você teve a independência dos Estados Unidos no dia 4 de julho de 1776, que tudo acabou. Ainda tivemos uns 10 anos aí de algumas batalhas, algumas coisas assim que ainda estavam meio desequilibradas por lá. Tá. E aí você tem a Revolução Francesa, que estava falando jacobitas, liberdade, igualdade, fraternidade, vai ser tudo muito, muito lindo, muito bom, mas na verdade era o quê? A burguesia não estava gostando do controle da nobreza. Isso quando Plutão estava em aquário, a última Isso. vez. Agora está novamente, gente. Então ela está fazendo um apanhado para vocês entenderem o que aconteceu nesse período, para a gente entender coisas que podem vir a acontecer. E depois eu vou fazer uma outra relação. Porque não adianta eu querer saber do futuro se eu não sei do passado. Sim. E eu já estou conseguindo fazer várias correlações. Por exemplo, você tinha lá o povo que estava totalmente oprimido, estava tendo um crescimento, a Revolução Industrial. Ou seja, as pessoas estavam saindo do rural e indo para o urbano. E por quê? Precisavam de mais mão de obra. Olha o detalhe, precisava de mais mão de obra. E aí eles foram para lá e começaram a ser explorados. Não quero, vou fazer essa revolução. Aí você fala, vai ser tudo lindo e maravilhoso, o povo vai ter melhores condições. Tiveram melhores condições? Não. Não. Revolução Industrial fez com que as pessoas trabalhassem cada vez mais. E depois, lá em 1800, tivemos o Napoleão Bonaparte na França. Que raio de liberdade é essa com um rei absolutista? Deu certo? Também não. Então, aí o pessoal fala, não, tá tudo lindo, tá tudo maravilhoso. Claro, tivemos coisas boas, o iluminismo, abrimos a cabeça para novas ideias, o racionalismo, invenções, tivemos invenção do balão, não existia eletricidade, mas tivemos vários avanços em relação à eletricidade e também o ar quente. O trem, ele começou em 1800 e pouquinho, então já tinha acabado essa época. Só que esses avanços ajudaram a você ter o trem.
Tá. Porque a eletricidade foi só no finzinho do século XIX e o carro também foi só no finzinho do século XIX, depois começo do século XX. Ou seja, aquilo que aconteceu no final do século XVIII, 1700 e qualquer coisa, ele foi fundamental para esse desenvolvimento no século seguinte. Tá, então Plutão em Aquário é um período que traz renovações, ideias novas, quebra paradigmas, deixa para trás coisas que de repente não estão dando mais certo, né? E traz avanços, modernidade. Sim. Tá, então Agora, estamos nesse período. Só que, por exemplo, o modelo econômico. Hoje nós temos criptomoedas, o Pix, moedas digitais, várias formas de trocas, multimoedas. Então, você vai fazer um trabalho, às vezes eu faço uma mapa astral para pessoas de outros países, eu recebo em outro tipo de moeda, porque isso é uma coisa que está muito mais fácil, isso vai se disseminar muito mais. Agora, ciência e espiritualidade, nós temos outras abordagens. Será que eu vou sempre ter aquele mesmo dogma, aquela mesma forma de abordar? Veja bem, eu não estou falando que você vai contra aquela religião. Você apenas vai abordar de uma forma diferente. Eu posso usar a religião para explicar alguns conceitos da minha vida e também tem uma coisa que vai se desenvolver muito. Formas de pensamento. A telepatia, como que eu vou criar. Hoje se fala muito em cocriação. Você pensa e você consegue criar. Isso daí vai ter um desenvolvimento muito maior. Porque a gente está começando a trabalhar muito mais o nosso neocórtex, que é essa parte mental. Então você acaba alinhando de uma forma melhor. Agora, a parte da política tem aquilo lá, vamos buscar transparência, vamos buscar democracia para as pessoas, só que tem uma coisa que as pessoas não estão olhando, o controle de dados. Hoje, com o celular, você pegando o seu celular na mão, quem tem o controle dos seus dados? Quem sabe onde está? Se alguém pegar meu celular, sabe que eu estou exatamente aqui nesse momento. Então, será que é tanta democracia, privacidade? Ou será que é uma forma de controlar, né, melhor as pessoas, né, e tudo? Na verdade, é assim, o sistema, eu quero ter um controle de um sistema, mas eu vou falar que é democracia. Faz parte do coletivo, a gente vivenciar no coletivo, a gente saber onde você está. Ok, vai falar que é isso, mas será que eu não estou usando isso para alguma coisa? Por exemplo, eu posso estar aqui e aí eu recebo uma propaganda no meu celular de alguma loja aqui perto da Paulista. Isso daí, mas tudo bem, isso daí é uma facilidade. Mas assim como esses dados podem ser bons, eles também podem ser negativos. E tendo esse controle de dados e falando como é importante essa mudança na sociedade, o que vai acontecer com a liberdade de expressão? Você acaba censurando a outra pessoa, porque, você tem que pensar no coletivo, mas e as minhas ideias próprias, minhas ideias pessoais, a minha ideia como indivíduo? Ou seja, a maior reflexão que a gente tem que fazer hoje é a minha ideia como indivíduo. Está valendo a pena eu ter que abrir mão de coisas da minha vida pelo social, ou a gente pode conviver com várias individualidades entre si? Perfeito, excelente reflexão. Então, a gente já está praticamente sentindo esses vestígios da Era de Aquário. Como você disse no início, é como se a gente estivesse fazendo a transição. Então, a gente sente um pouquinho daquilo que foi Peixes e sente um pouquinho disso tudo que já está no ar, né? E está vindo a cavalo cada vez mais, que tem a ver com a energia aquariana. Sim. Agora, se você, por exemplo, você tem todo esse coletivo, você já reparou que o político, quando ele está na baixa, as coisas não estão muito boas, todo mundo abandona ele? Sim. Aí você fala assim, então que raio de Era de Aquário é essa, ideia aquariana de todos os coletivos? Não, eu só vou estar junto de você no seu sistema político se isso for interessante para mim. Os meus interesses pessoais, particulares, não interessa. Se forem atendidos. Se eles forem atendidos. Aquela ideia, eu estou querendo desmistificar aqui, aquela ideia de que está tudo lindo e maravilhoso. Ou seja, né, por trás dessa coisa dos coletivos
solidários, que se apoiam e que têm grandes interesses, há interesses individuais. Sim. Que movimenta isso. Exatamente. Eu vejo assim muitos grupos de empresários, eles vão defender o lado deles e eles vão fazer o lobby, eles vão usar toda a articulação que eles têm, network para isso. Agora, quer ver uma briga boa que vai acontecer? Você lembra de uma Guerra Fria que teve? Não. Tá, nós já vamos falar da década de 60. Nós tivemos a Guerra Fria entre a antiga União Soviética e os Estados Unidos. Inclusive, era uma das guerras que eles tinham, era quem ia levar o homem para a Lua mais rápido. Então, o orçamento dos Estados Unidos era infinito, porque eles tinham essa pressa absurda. A União Soviética foi o primeiro país a levar um homem para o espaço, mas para a Lua foi os Estados Unidos. Aí, a gente está vendo agora o Donald Trump entrando e batendo de frente com a China. Então, agora são outros dois blocos. E qual que vai ser o motivo dessa Guerra Fria toda? Inteligência artificial. Os avanços tecnológicos. Sim. Nós temos o seguinte, temos um grande problema de energia que vai acontecer. A inteligência artificial, ela gasta muita energia, que assim, eu ainda não consegui mensurar o que é isso. E as inteligências, elas estão aí, a gente está popularmente buscando uma receita de bolo lá no ChatGPT, mas tem muito mais acontecendo por aí. E aí eles vão precisar de muitas energias. Fontes de energia? Sim, exatamente. E a energia nuclear, ela é a energia mais limpa que existe. Só que para isso existe um tal de hélio 3. Eu só fui pesquisar um pouco mais sobre isso, e isso tem muito lá na Lua. Então, se antes não tinha ideia, não tinha motivo para você ir para a Lua, agora tem. Começa a ter. Por quê? Porque eu quero ir lá, a China já mapeou tudo lá, já sabe onde tem esse hélio 3, eles vão querer explorar, e os Estados Unidos está correndo atrás para ver se consegue. Por outro lado, o Trump falou que ia dar não sei quantos bilhões de dólares para o desenvolvimento de uma inteligência artificial nova, e no dia seguinte a China chega com o DeepSeek, que é um chat GPT diferente. Você já começou a usar esse DeepSeek? Não, ainda não. Eu Tô também. me adaptando, gente, é muita coisa. É muita coisa. É o tempo todo coisa chegando, a gente mal aprende um, já chega outro, né? É verdade, a hora que eu tô querendo me acostumar com alguma coisa, já vem uma novidade assim. Pois é, muito não rápido. dá. Se você quer ficar sabendo de todas as inteligências artificiais, esquece. Melhor você nascer daqui a uns 100 anos, que aí talvez você possa conseguir se atualizar. Então, isso daí a gente não pode sofrer com esse sentimento. E essa DeepSeek, ela se mostra até melhor que o ChatGPT. E essa outra que a China falou que tem, ela custou apenas 6 milhões de dólares. Só isso. Então, ela conseguiu fazer uma inteligência melhor e mais barata. Agora é uma questão de energia e dinheiro. E tudo pela informação. Não é mais recursos palpáveis, se eu tenho mais minério que você ou não. Claro que isso é importante. Só que hoje a informação é mais importante. Se a gente está falando de aquário, que fala de informação coletiva, tem tudo a ver. Então, assim, ou seja, toda era, ela vai trazer mudanças muito profundas para uma sociedade, afinal, é um período muito longo, como você falou, né? E as coisas vão avançando. Então, a gente sempre vai ver, né? A gente não, porque a gente vai embora, reencarna, para quem acredita em reencarnação, né? Mas, assim, a população sempre vai ver mudanças muito bruscas, mas numa era de aquário, mais ainda, por ser um signo altamente tecnológico e futurista. Agora, sabe quem dá uma dica boa pra gente? A década de 60. O que houve? Houve o seguinte, na década de 60, no signo de Virgem, que é um signo de terra, que é um signo prático, você tinha o planeta Plutão, que é esse signo que é esse planeta que eu estou falando agora, e o planeta Urano. Aí você fala, tá, mas o que tem Urano? Urano é o planeta que rege Aquário. Então, seria o seguinte, olha, agora o Plutão ele está no campo de batalha chamado Aquário. E naquela época, ele estava, na década de 60,
ele estava Urano e Plutão juntos. Era como se o Plutão estivesse conversando com o dono do campo de batalha de hoje. Então, eles acabam sendo um pouco semelhantes. A gente está falando de signo e a gente está falando de planeta. São coisas diferentes, mas são correlatas. É o que a gente fala de planeta regente. E aí, esse planeta regente Urano, eles estiveram juntos por toda a década de 60. Teve mudança pra caramba na década de 60, né? Aí você vai falar assim, crescimento tecnológico, a parte computacional começou a ser muito mais utilizada, a corrida para o espaço fez com que essa tecnologia acontecesse muito mais. A mulher foi para o mercado de trabalho e foi uma coisa boa a mulher no mercado de trabalho? Eu acho que tem os dois lados da história, né? Eu acho que foi uma coisa boa, porque trouxe autonomia para ela, ou pelo menos essa sensação de liberdade, sim, mas eu acredito que havia interesses por detrás também, né? Sim. Se na Revolução Industrial, no século XVIII, nós tivemos um crescimento, um êxodo rural, as pessoas indo para a cidade para trabalhar porque precisava de mais gente para aquele maquinário todo que estava começando. Na década de 60, a gente teve a inserção da mulher no mercado de trabalho, o uso da pílula anticoncepcional, sim. Por quê? Mulher que está trabalhando, se ela engravida, não é interessante para esse pessoal. Ótimo. E aí eles falaram que era essa independência da mulher, mas na verdade estava se precisando de mais mão de obra, estava se crescendo, as pessoas estavam com um liquidificador em casa. Estava de mais gente para trabalhar. Exatamente. E aí, nas indústrias. E a mulher, ela era uma mão de obra mais barata, eu podia pagar menos para ela do que eu pagava para um homem. Então, é interessante que a gente vê os dois lados. A mulher teve um crescimento por aí, com isso, as crianças começaram a ser cuidadas por outras pessoas que não as mães. Consequentemente, depois de 20 anos, você teve mais divórcios por aí. Então, a estrutura da sociedade mudou. E hoje a gente vê o seguinte, se antes a gente ia para a empresa para trabalhar, hoje a gente está fazendo o quê? Indo para casa para trabalhar. O home office está mudando. Essas mudanças coletivas estão mudando. E eu não estou mais fazendo o trabalho só para uma pessoa. Antes eu ia para uma empresa e ficava lá o resto da vida. Agora não. Agora eu não só fico pouco tempo, como eu também posso ficar com várias empresas e fazer vários tipos de trabalho em diferentes momentos da vida. Ok. Então, muita coisa ainda por vir, né, em relação à era de Aquário. Sim. E a gente está apenas no começo. E aí a gente tem que tomar cuidado com aquela ideia da liberdade, que era da Revolução Francesa. Na década de 60 tinha aquele movimento Paz e Amor, que teve o Woodstock em 1969, e agora a gente está falando de uma pseudo-liberdade. Mas assim como aquela liberdade aconteceu que teve Napoleão Bonaparte, um absolutismo, aquela ideia do Woodstock era o seguinte, era aquele jovem revoltado, mas que tinha o pai e a mãe que estavam pagando conta na casa dele. Então não era tanta liberdade assim que ele podia fazer o que ele quisesse. E hoje a gente tem que ver que raio de liberdade é essa, ou se é uma liberdade que eu estou falando nas redes sociais, mas o meu pai está bancando o meu aluguel. Pois é. Toma. Né? Gente, a Cláudia é uma enciclopédia. Você que precisa de uma ajuda em relação ao seu mapa astral, vamos pro individual agora. Aí eu vou botar você dentro desse contexto todo. E aí a Cláudia faz os mapas astrais e dá também as consultorias astrológicas para você saber se é o momento, né, de fazer uma mudança na sua vida, que você está planejando, se de repente é um ano bom para você abrir seu negócio, né, abrir seu comércio, fazer aquela transição de carreira. A astrologia tem todas as respostas, os trânsitos ajudam você a entender, né, se é bom para você fazer determinada coisa ou não, né, como os trânsitos afetam o seu mapa, a sua vida. Para você saber mais, é só fazer contato com ela, tá? O Instagram é o @CláudiaBocchili. Tá aparecendo aí para vocês, Bocchili com 2 Cs, tá? Já o WhatsApp é o 11 3041 0372. Repetindo, 11 3041 0372. Tá atendendo a galera? Sim, atendendo a galera. E se você quiser fazer o seu mapa astral com inteligência artificial,
Também dá para fazer, já está rodando isso daí. E você já está ensinando o pessoal também a utilizar a inteligência artificial para entender o próprio mapa. Você sabe que eu fiz um atendimento ontem e eu já até falei assim, olha, vamos pegar umas dicas do que a gente pode fazer na educação do seu filho, considerando isso, isso, aquilo, que claro que eu não vou falar o quê. Ah, boa, vamos fazer. Que legal. Então é uma forma dele dar uma continuidade no atendimento. Muito bom, é isso aí, gente. Inteligência artificial ajudando a gente até a entender o nosso mapa. Cláudia, obrigado pela Obrigada vinda, eu. viu? Sempre ótimo tê-la aqui com a gente. Galera, eu vou para um rápido intervalo. Depois desse papo astrológico, a gente já volta falando sobre os arquétipos das deusas gregas. E eu te convido a ficar aqui comigo, pessoal da Hora Pura. Eu quero saber com qual deusa que vocês vão se identificar, hein? Então, já já, autoconhecimento aqui no programa.